apresenta hoje o Bem Cultural Pássaro Colibri de Outeiro. E hoje é o dia de conhecer, né, para preservar atrás, aqui nessa programação, a nossa socióloga e mestre de cultura popular paraense, Laurênia Taide, que hoje vem falar e que a gente traz hoje ao nosso programa, né, essa sequência, a esse quadro de toda terça-feira, que é uma parceria da Rádio Cultura com a Secult. Não é simplesmente, é uma grande mestra, uma super personalidade, que vai falar um pouco desse bem cultural e também a sua grande história. Mestra, seja bem-vinda ao Conexão Cultura nessa terça-feira, no quadro Conhecer para Preservar e falar da cultura do pássaro no Pará, no Brasil e no mundo. Bom dia, é com muita alegria que estou aqui, a Conexão Cultura, para falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do pássaro, falar do patrimônio, do que é esta manifestação da cultura popular paraense, que é o pássaro junino, essa manifestação que só existe no estado do Pará e que tem origens nas grandes óperas que vinham se apresentar no Teatro da Paz na época áurea da borracha, né? Quando os escravos alforriados, as viúvas, as pessoas que vinham acompanhar, os senhores da borracha, eles vinham acompanhar e ficaram lá em cima, nas escuras, lá no teatro, no Paraíso, para vigiar as filhas dos senhores da borracha. Era essa a função deles. E foi esse povo que começou a reproduzir no interior do Pará as peças de teatro com base nas grandes óperas. É por isso que nós temos pássaros em todo o estado do Pará. E que honra eu poder receber você aqui para justamente falar desse bem cultural, que não só o pássaro colibri, né, de Outeiro, mas de todos os pássaros, né? Como é que surgiu a tradição do pássaro? Qual é a sua trajetória como mestre da cultura? Eu não vou localizar aí o coração em Outeiro, mas no Pará. A do Pará eu já falei. Já, né? Foi isso aí. Mas vou falar um pouquinho do colibri para você. O colibri, ele nasceu lá em Iquaraci, em 1971. Nós temos 54 anos de existência. E ele nasceu com a minha mãe, Dona Teunila. A minha mãe nunca foi brincante de pássaro, mas ela via os pássaros que passavam no interior, lá de Espírito Santo do Tauá, de lá que nós somos, né? Então, minha mãe via os pássaros, ela era apaixonada por pássaro. E quando em Iquaraci não tinha pássaro, só tinha as feras. Tinha o leão dourado, tinha onça, mas não tinha pássaro. E ela, bora colocar, minha filha, eu tinha 14 anos de idade, eu tenho agora 68. Aí ela, vamos colocar um pássaro, vamos botar um pássaro? Eu peguei e disse, mas eu não sabia nem o que era pássaro, tá? E aí convidamos a vizinhança, ela me explicou o que era, e aí nós começamos a montar, nós montamos com 58 brincantes. O pássaro é brincante, tá? Porque ele não recebe nada, ele brinca. Então, e aí minha mãe escreveu, a primeira peça dela chama Os Poderes de uma Feiticeira, linda peça, maravilhosa, é encantada. O pássaro, o junino, ele tem vários elementos, ele tem uma criança que é a porta-pássaro, que a gente chama porta-pássaro. Essa criança, ela vai vestida de pássaro, e às vezes ela leva o pássaro na cabeça, ou às vezes ela é o próprio pássaro, ensinando em cima, né? Aí nós temos, por exemplo, nas nossas peças tem príncipe, princesas, fadas. Fada tem todos os pássaros. Feiticeira, caçador, tribo indígena, tudo tem no pássaro. Os matutos, porque às vezes a peça do pássaro ela é muito dramática. Então aí ela às vezes muito pesada. Então a matutagem ela quebra o tom dramático das peças. Então ele faz aquela graça e é muito bom. Pássaro é uma coisa linda. Gente, estou recebendo aqui Laurênia da Costa Taide, socióloga, especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ, mestra de cultura popular paraense, guardiã do cordão de pássaro do colibri, pelo que eu estou vendo, não só do colibri, de vários no estado do Pará, né? Também escritora e dramaturga, premiada pelo Instituto de Arte do Pará com o livro Nas Asas da Liberdade. E coordenadora da Associação Folclórica e Cultural Colibri, né, de Outeiro, do Ponto de Cultura Ninho do Colibri. Muito bom te receber, mestre, aqui. Eu sempre digo aqui que todo programa é um aprendizado para o apresentador e para o nosso ouvinte de cultura.
né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras rádios, trabalhei com Iracema Oliveira, e a gente sempre conversava sobre pássaro, mas eu vendo que a cada vez mais, hoje a gente volta, como você falou, tem pássaros que você resgata, né? Fala um pouquinho dessa experiência do resgate. Você falou da borboleta, que a gente fez uma conta rápida aqui fora do ar, né? E a gente percebeu que até os anos 90 voltou a se falar. Mas na verdade a gente vê que na verdade essa conta vai bem mais atrás, né, mestre? São 72 anos como você resgatou a borboleta, é responsável por resgatar também pássaros. Fala um pouquinho da sua experiência e da sua responsabilidade e intenção cada vez mais de manter essa cultura. Como eu disse, eu sou apaixonada por pássaros, então esta manifestação eu herdei da minha mãe. A minha mãe, no leito em 98, minha mãe faleceu. Mas na véspera mesmo dela falecer, ela me pediu que não deixasse morrer a brincadeira dela junto com ela, que era o beija-flor de Paraci. Hoje ele chama colibri. E aí, o pássaro, a partir disso, foi um legado que eu recebi da minha mãe, então eu não sei. Hoje, se você vai no nosso ponto de cultura, que hoje já recebemos o título de Pontão de Cultura do Ministério da Cultura, nós somos Museu dos Pássaros, temos uma biblioteca dos pássaros, somos ponto de cultura, né? Somos ponto de memória, temos uma escolinha de balé, temos uma biblioteca, temos um trabalho social lá na ilha de Caratateu, que a gente trabalha com as crianças da ilha de Caratateu. Mas vou falar desse projeto que é um dos carros-chefes do nosso projeto, o resgate aos cordões de pássaros e bichos do Pará. A gente, esse projeto ele começou há muitos anos atrás, e aí quando começou, eu comecei, na verdade, esse trabalho ainda na época do Valmir. O Valmir me mandou para Portel para resgatar um pássaro em Portel, que era o tucano, lá de Portel. Fazia 24 anos que o tucano não brincava. Esse foi o primeiro, e a partir disso eu tomei para mim, porque já não tinha mais o Valmir, já não tinha, né, o Valmir Bispo, já não tinha mais meu amigo aqui com a gente. E aí, mas eu levei à frente esse trabalho. E hoje eu faço trabalho de resgate, de criação e de manutenção do pássaro junino. Tanto é que já fiz 4 festivais de pássaros aqui. O primeiro festival foi em homenagem à minha mãe, foi lá no Teatro Gasômetro, em 2016. O segundo foi no Teatro Margarida Esquivazaba, em 2017. Ano passado, o Nosso Sonho Saiu do Papel, foi no Teatro da Paz. Ano passado foi no Teatro da Paz. Este ano foi uma façanha, mas foi no Teatro da Paz. A gente recebeu a pauta do Teatro da Paz. A secretária de Cultura nos deu a pauta, e aí nós fizemos sem nenhum recurso. Ano passado foi com todos os recursos possíveis dentro do nosso projeto. Nós tivemos um projeto, não sei se posso falar, o patrocinador que patrocinou o nosso projeto foi a Vale, que nos patrocinou ano passado, e aí a secretária Úrsula Vidal também nos cedeu o teatro, e nós trouxemos para o Teatro da Paz 25 grupos de pássaros e bichos, e todos foram revitalizados. Nós disponibilizamos no comércio de Belém 9 lojas para que eles fossem lá tirar materiais com um valor que nós fomos lá pagar. Nós disponibilizamos, que é a loja de tecidos e armarinhos, e nós também disponibilizamos 2 lojas de instrumentos musicais que eles foram lá tirar os instrumentos que eles precisavam, e nós só fomos lá pagar, receberam cachê, transporte, alimentação, hospedagem, tudo por conta do nosso projeto. A única coisa que fizeram foi se apresentar. E esse ano não foi a mesma coisa. Esse ano cada um foi por sua própria conta, porque nós não conseguimos o patrocínio. Mestra, te ouvindo, né, ouvindo aqui você, mestra, não só do pássaro colibri, do seu pássaro, mas a gente, quando você vê falar na organização, no planejamento e manter a cultura viva, a gente percebe que você se emociona. E esse legado, mestre, fale pra gente como é que fica para a população em geral, especialmente os jovens, se identificam com essa tradição do pássaro, como é que se envolve? Você, além de estar mantendo
a tradição da família, da sua mãe, mas tem uma representatividade muito maior, que vai muito além disso. Não à toa você é socióloga, especialista em acessibilidade cultural, mestra de cultura, então tem um envolvimento que você buscou no conhecimento científico ligado à tradição e à cultura popular. Sim, sim. Fale pra gente desse legado. Muito bom estar com você, muito bom mesmo. Fale pra gente como é que os jovens se identificam, né? Especialmente a população em geral, com esse movimento que você mobiliza tudo o que você faz, um trabalho brilhante. Olha, os jovens, sem a criança, sem a família, não teria paz. Né? Quando se aproxima o ano novo passa, as festas de ano novo passam, aí a gente começa já a se organizar para o pássaro que é da quadra junina. O nosso não, o nosso brinca o ano inteiro. Não temos quadra junina. Nós somos um pássaro que se apresenta a qualquer época do ano. Mas é assim, isso falando por todos os grupos. Sim. A gente começa no frisson, para se organizar e aí já começa a ir atrás de brincantes, já começa as famílias, e aí começa a preparar a peça que vai apresentar, os ensaios, as indumentárias. No pássaro é indumentária, tá? Não é roupa, é indumentária. Nem traje, né? Nem traje, nem figurino. Nem figurino. Nem figurino, é indumentária. E aí começa a se preparar as indumentárias, e aí a gente começa, porque nós temos vários personagens no pássaro. No pássaro nós temos a criança que faz o pássaro, né? Que é vestida, já falei isso? Não, né? A criança que faz vem vestida de porta-pássaro, é uma criança com uma roupa assim que tem as asas e tudo, mas depende muito do que a gente consegue para montar a indumentária da criança. Mas nós tem pássaro que tem a corte europeia e tem pássaros que tem, não é corte, é no campo, se passa no campo. Então ela tem coronel, ela tem a camponesa, depende muito. No nosso pássaro é a princesa, a príncipe, mas todos é comum ter o porta-pássaro, o caçador, a fada, que é da Europa também, né? A fada, a jardineira, ou o guarda-bosque. Aí nós temos a tribo indígena, nós temos um personagem que a gente sempre chamou de Índia Branca, agora a gente chama indígena branca, né? Mas esse personagem, ela não é que ela seja, não é a cor da pele, ela faz parte da tribo, né? Ela é a comandante na tribo, e não é a cor da pele, é que ela é a tradutora entre a sua tribo e a corte ou o campo. Né? Ela é a tradutora, então essa é a função da indígena branca, né? E aí nós temos os matutos. Os matutos, a função deles é fazer graça, é quebrar o tom dramático das peças. Então ele faz aquela movimentação, e é muito engraçado, Imagina. Mestra, estou aqui conversando no nosso quadro Conhecer para Preservar, né? E falando de pássaro, colibri, mas a gente acabou estendendo para essa cultura enorme que a mestra, inclusive, não só representa o colibri, mas representa toda a cultura e vários pássaros pelo resgate. Agora, mestre, eu quero saber o seguinte, eu fiquei muito interessado em saber que, como você falou, há toda uma programação, há biblioteca, há várias exposições. Fala um pouquinho dessa sua experiência da exposição. Você já escutou a Terra? Que é uma interrogação, feita em parceria com o Museu da Pessoa, no MEP, no Museu do Estado do Pará. Eu gostaria de saber muito também desse seu trabalho, envolvido também com a cultura do pássaro. Olha, esse trabalho foi maravilhoso, foi um convite do Marcelo com a Rosana, que fazem parte da equipe do museu, né? E para participar desta exposição. Essa exposição ela foi trabalhada no Brasil. Ela foi feita por partes, né, em vários lugares do Brasil, em São Paulo, no Rio, na Bahia, em vários lugares. E em Belém, aqui no Pará. Então, uma parte dessa exposição, você já escutou a Terra, que é do Museu da Pessoa. Será que a gente tem parado para pensar, né? Uma parte foi feita lá no Ninho do Colibri, lá no nosso ponto de cultura.
cultura com os nossos jovens, com os nossos brincantes. Então, e com material reciclável, porque isso é material reciclável. É por isso que diz, você já estudou a terra, então a gente joga tanta coisa na terra, fora, e que acaba, né, fazendo com que esse desequilíbrio ambiental aconteça no mundo, né? Então, e os nossos brincantes foram até a praia, né? Até a Praia Grande para colher material para essa exposição, e a gente trabalhou esse material. Nosso material, tudo que você vê lá de garrafa PET, foram nós que fizemos, tá? A exposição é linda, maravilhosa, já levei 2 vezes os brincantes do Colibri para ver. Maravilha, mestra, para a gente encerrar, fala um pouquinho aqui no nosso quadro Conhecer para Preservar, a programação do Natal do Pássaro Colibri. Olha, a programação do Natal do Pássaro Colibri está maravilhosa. Nós estamos fervendo com a nossa escolinha de balé lá. Vai ser um espetáculo de Natal que nós vamos apresentar agora, dia 28, lá no Parque da Cidade, no Parque Encantado, né? Nós vamos apresentar dia 28 às 18 horas. Você é nosso convidado, tá? Vá lá, vá ver a beleza que é nossas crianças que fazem o espetáculo do balé, da nossa escolinha de balé, que é o Voo do Colibri. Então nós vamos estar lá apresentando, e nós estamos a pleno vapor nos ensaios. Nossa escolinha de balé, ela funciona dia de terça, quinta e sábado no Ninho do Colibri. Você é nosso convidado especial. Tinha tanta coisa para me falar, não falei dos resgates, gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai voltar em outro momento, né? A gente sabe que você, como mestra, conhecedora e resgata o pássaro, está à frente dessa cultura tão forte, vai voltar na Rádio Cultura em outro momento, né? No rodízio de grandes mestres que está tendo 2026 promete o Conhecer para Preservar, e você de volta para falar muito mais da cultura do pássaro, dessa programação, da sua experiência, de tudo mais. Sei que você tem. Eu pensei que eu ia conversar com a líder do Pássaro Colibri. Não, eu estou aqui com uma grande liderança do pássaro no estado do Pará e no Brasil. Laurinha Thaís, parabéns, obrigado pelo seu trabalho. Trabalho lindo, maravilhoso. Você continue firme e forte com esse legado. E parabéns por tudo. E parabéns por estar com a gente aqui na Rádio Cultura. Eu que agradeço, porque olha, resgatar pássaro, criar e revitalizar essa cultura, para mim, é a minha vida. Percebe-se, mestra. Muito obrigada a todos. A gente tenham um abençoado dia. A gente que agradece. Conhecer para Preservar toda terça-feira aqui na Rádio Cultura, uma parceria Rádio Cultura e Secult. 10h31, Paulo. A gente vai para o intervalo e volta já com Conexão. Mestra, a gente tem tanta coisa para falar.